rapaziada. Como é que vocês estão? Tranquilo? Segunda-feira, meus amigos. E vamos começar com um vídeo que eu acho que vocês vão curtir. Como vocês já devem ter visto aí no título, como eu conquistei a minha 09. Vou tentar ser breve, tá, rapaziada? Que o percurso hoje não é longo. O ano era 2016. Eu tinha acabado de sair de um emprego que eu tinha e estava migrando para outro. Eu trabalhava no centro da cidade nessa época, para quem é daqui do Rio. Inclusive esse era o ônibus aí que eu pegava, 456, 455, 457. Só que era horrível, rapaziada. Trânsito. E eu sempre ficava vendo a galera passando de moto e se perguntando quando que chegaria o meu dia, quando que chegaria a minha vez, né, de poder estar indo pro trabalho de moto. E aí foi quando eu mudei para esse emprego, que também era no centro, rapaziada. Aí comecei a pesquisar. Falei, pô, agora é a hora. Comecei a ganhar um pouco melhor. Vou comprar uma moto. E aí tinha um dinheirinho lá de rescisão, de fundo de garantia, alguma coisa assim. Eu lembro que na época era, sei lá, eu ganhei uns 3 mil reais por eu ter saído do emprego que eu tava. Eu falei, não quero nem saber de desemprego, de nada. Eu vou usar o dinheiro desse fundo de garantia e vou dar entrada na minha moto. Aí eu gostava, rapaziada, muito da CB300 na época, CB300R. Ela tinha lançado em 2015 as cores que eu gostava, que era aquela preta com dourado, e a outra era que a gente chamava de Capitão América, que ela era branca, vermelha, azul e roda dourada. Aí eu comecei a pesquisar e achei, rapaziada, uma na Taquara. Lembro até hoje o nome, era Joy Veículos, lá na Rodrigues Caldas. Acho que nem existe mais, rapaziada, essa agência. Aí comecei a negociar com o proprietário e tal. A moto na época acho que valia 14 mil. Aí eu tinha esses 3 mil para dar de entrada. Aí fui lá na loja ver. Eu não fui ver nenhuma outra loja, rapaziada. Eu só fui direto ver essa. Eu já tinha um consórciozinho que eu pagava, merreca, pagava acho que 200 reais por mês. Só que teve uma época que eu fiquei apertado e tal, eu parei de pagar, então não tinha nem como voltar a resolver. Aí deixei esse consórcio pra lá e fui ver essa moto. Chegando lá, não aceitou os 3 mil. Eu conseguiria financiar, ia financiar em 36 vezes, eu acho. Mas eu tinha que dar uma entrada maior, tinha que dar R$1.000 a mais. Foi 4.200, se eu não me engano, de entrada. Aí, rapaziada, fiz uns cambalachos lá, consegui, né, os mais 1.200 desde a entrada. Saí de lá com a prestação, 36 prestações de R$3.333,33. Era essa a prestação da minha CB300. Nessa época, rapaziada, eu praticamente não tinha experiência de moto. Eu já andava, mas andava assim em bis, andava em Titan uma vez ou outra, muito longe de ter experiência de fato de moto, né?
Aquela foi de fato a minha primeira moto. Não tinha malícia de trânsito, de corredor, nada disso, nada disso. Eu lembro que isso foi perto das Olimpíadas, se eu não me engano. Uma coisa assim, tá. Aí, galera, peguei a moto na Taquara. Vou ver se eu deixo algumas fotos aí no vídeo. Peguei a moto na Taquara. Aí vim sair da Taquara, Cidade de Deus, linha amarela. Exatamente no período que eu peguei a moto, acho que foi o período que liberaram o pedágio da linha amarela para moto, que antigamente moto era cobrado, hoje não é. Aí eu cheguei devagarzinho atrás do carro e tal. Ó, saveirinha que bonita. Cheguei atrás do carro que tinha parado para pagar. Pensei, bom, se a moto não paga, o carro vai sair, eu saio junto com o carro. O que aconteceu? Chão! A cancela fechou em cima de mim, rapaziada. Tinha 10 minutos com a moto. Não era uma moto zero, mas ela tava com 3.000 km rodado. Praticamente zero, né? Muito nova, muito linda. Fui pro chão, rapaziada, 10 minutos com a moto. Mas por quê? Porque eu não tinha experiência. Eu cheguei a ver a cancela fechar. Eu tava devagar, rapaziada, eu tava parado atrás do carro. Quando o carro saiu, eu saí junto com ele. Mas fiz o que? Dei-lhe um alicatadão no freio. A moto escorregou a frente, né? Eu acabei indo pro chão. Aí... ó, combozinho de Porsche. Aí não, meu filho. Pô, aí tu quer perder o retrovisor, né? Caralho. Foi mal, rapaziada. Muito tempo depois eles fizeram isso aqui, ó, um corredor só pra moto. Só pra vocês entenderem. E aí fiquei chateado pra caramba na época. Reclamei com a atendente da cabine. Ela, você não tem culpa, você que saiu atrás do carro. Mas eu realmente não sabia, rapaziada. Então, dos danos, o tanque deu uma leve amassada do lado direito. Foi que eu bati com o meu joelho. O guidão deu uma leve entortada, mas no mesmo dia eu resolvi. E ralei um pouco a mão, tava sem luva. Ralei um pouco a mão e ralei o joelho. A calça rasgou. Isso porque eu tava parado, rapaziada. Na hora que eu passei pela cancela eu devia estar a 10 por hora, 15. O que é 10, 15? Não é nada. E aí eu fiquei com essa moto acho que 1 ano. E acabei me desfazendo dela. Por quê, rapaziada? Eu sofri um acidente com ela. Foi bem um acidente. Eu tava indo viajar, minha primeira viagem. Tava de noite já lá pra Minas Gerais. Eu acertei um buraco no meio de uma curva. E aí esse buraco ele empenou e trincou as 2 rodas da moto. Na época, galera, eu não tinha grana pra comprar 2 rodas novas. 2 rodas novas era 6 mil reais. Então o que eu fiz? Eu soldei a roda. Soldei, pintei. Mas eu não fiquei confiante na moto. Eu sempre ficava na cabeça que algum dia aquela solda podia quebrar e eu me espatifar no chão. E aí eu já tava mais abusadinho, já tava começando a me posicionar. Isso no CB300, rapaziada. Eu sempre gostei de aprender técnicas, né, de pilotagem. E logo depois desse acidente as coisas apertaram um pouco de novo. Eu acabei vendendo a moto. E aí, galera, eu fiquei sem moto de 2017 até 2024.
Foram longos anos sofridos sem moto. Eu na galera da rolê, eu não conseguia. Quando eu digo sem moto, rapaziada, sem ter a minha moto, tá? Mas eu nunca deixei de andar. Eu alugava moto. Tinha uma empresa aqui na Barra da Tijuca que alugava Harley Davidson. Eu alugava elas pra viajar. Tem foto aí no meu Instagram. E aí, quando foi 2024, eu decidi comprar moto de novo. Foi quando eu consegui juntar um dinheirinho. Eu tinha 10 mil guardado. E aí eu quis comprar uma MT-07, galera. Uma MT-07 amarela. Cheguei na loja, vi a MT-07, gostei, falei com a vendedora. Daqui a 2 dias eu volto pra pegar a moto. Só que eu dei mole porque eu não falei com ela nada sobre sinal. Resumindo, voltei pra casa, já fiquei sonhando com a moto, aquele nervosismo todo pra buscar, etc, piriri, pororó. Adivinha o que aconteceu no dia que eu fui buscar a moto? Moto vendida por outra vendedora. Rapaziada, vocês não têm ideia do nervosismo que eu fiquei. E aí tinha uma MT-09 do lado. Eu fiquei olhando aquela 09 e tal, só que era muito acima, era 20 mil mais caro, rapaziada, do que a 07. E a parcela, eu acho que uns 300 ou 400 reais mais caro que ficaria. Só que eu tava tão na ânsia, rapaziada, de ter moto de novo. Falei, meu irmão, quer saber? Vou de 09. Pô, mas tu tava mó tempão sem andar de moto e tal. Falei, vou de 09. E aí peguei, rapaziada. 09 era completa. Cinza com roda laranja, monochoque da ZX6, escape full, amortecedor de direção, remap, tudo que dava. Só que eu não tinha experiência com moto forte igual a 09, tá, rapaziada? Eu digo pra vocês, 09 é uma moto única. E aí, o que aconteceu? 2 semanas com a moto, dei PT com ela dentro de um posto de gasolina, rapaziada. Essa MT-09 eu dei 10 ou 12 mil de entrada, se eu não me engano, e tinha parcelado em 48 prestações de 1.100. Era o que dava pra eu pagar na época. E aí deu PT dentro desse posto de gasolina. Eu acertei a bomba de combustível, rapaziada. Eu vou deixar as fotos aí em um vídeo pra vocês entenderem como foi. Eu tava saindo pra ir embora, achei que uma parte lá era caminho, tava pintado de cinza, parecia asfalto liso, né, reto. Mas era um negócio dessa altura, assim, uns 20 centímetros do chão. Aí eu só larguei a mão e deixei a moto ir. Tinha 2 semanas com a moto, rapaziada. 1 semana e 5 dias, eu acho, alguma coisa assim. E aí aquela tristeza profunda de novo. Tanto tempo sem moto, tanto tempo passando certas aflições por não ter moto, né? Não ter a minha, não poder dar um rolê quando eu bem queria, tinha que depender de aluguel. Na época a moto tava numa associação, rapaziada, na Alamo. E a Alamo, por contrato, ela pode te pagar em até 3 meses. E aí eu fiquei, rapaziada, 3 meses pra poder receber o dinheiro da 09. Como ela tava financiada, eles quitaram o financiamento e o que sobrou eles me devolveram.
que foi o dinheiro da entrada menos um pouquinho. Aí nisso eu já estava guardando uma outra prata, porque eu sabia que isso ia acontecer. Recebi o dinheiro 3 meses depois do acidente. Só que eu fiquei muito chateado, galera. E aí eu falei, não quero ter mais moto agora não, vou esperar mais um pouco. O acidente foi em abril. Quando foi em outubro para novembro, eu comecei a pesquisar moto de novo. Até que eu achei uma FZ6 para vender, FZ6N. Tava com 60 mil rodado, mas assim, muito bem cuidada. Era do nosso amigo Belotti. Não conhecia ele, rapaziada. Conheci ele através da moto. E aí eu decidi que eu queria uma moto que me desse um baixo custo de manutenção, né? Não pagar IPVA, etc. E uma moto que andasse bem. Falei, vou na Phaser. Sabia que era uma moto que dava seus 250 por hora. E aí na época eu acho que ele tava pedindo 27 mil, rapaziada, na Phaser. Aí era o dinheirinho guardado que eu tinha, mais o dinheiro que eu recebi de volta da quitação da 09. Aí, se eu não me engano, eu paguei 25 mil, rapaziada, pra ele. Galera! Luigi! Pô, mas como é que você conseguiu esse dinheiro? Rapaziada, nunca deixei de trabalhar, nunca parei de trabalhar. Tô sempre fazendo meus corre, tenho o meu emprego, mas fora o meu emprego tô sempre fazendo alguma coisinha pra ganhar um trocado a mais. É isso que vai diferenciar você dos outros. Tem gente que trabalha aí por um salário mínimo e acha que as coisas vão cair do céu, rapaziada. Não vai não. Então foi dessa forma que eu consegui ir levantando esse dinheirinho. E aí paguei, se eu não me engano, 25 ou 27 mil pra ele. Não me recordo. Fiquei com essa Phaser de outubro até maio do ano seguinte, que foi de 2024 para 2025. Quando foi em maio, rapaziada, a gente foi dar um rolê. Aí esse Belotti, ele me convidou para dar uma volta com a galera dele de moto. E ele vendeu a Phaser 600 dele pra mim pra comprar uma 09. E ele sabia da minha história, sabia que eu tinha sofrido acidente. Em resumo, quando a gente foi dar esse rolê, que foi pra Petrópolis, ele chegou pra mim e falou assim: Luigi, quer matar a saudade da tua 09? Aí eu falei, quero. Ele me deu a chave da 09 dele na minha mão, rapaziada. Não teve jeito. Quando eu montei na moto, que eu liguei e saí, rapaziada, veio aquela sensação toda da 09 de novo. Pô, eu chego a ficar todo arrepiado. Aquela coisa visceral da 09 de tu acelerar quase nada, a moto já tá querendo levantar. Eu olhei pra ele e falei assim: Belotti, obrigado. Eu não sabia que eu precisava de uma 09 de novo. A gente vai voltar pro Rio e eu vou comprar outra 09. Aí ele ficou rindo e tal. Não sei se ele levou fé ou achou que eu tava brincando. Rapaziada, isso foi num domingo, dia 5, se eu não me engano. Dia 7 eu tava com essa moto aqui. Dá até vontade de chorar. Comecei a pesquisar. Achei ela pretinha, toda preta, do jeito que eu queria. Já tava com escape. Tinha algumas coisinhas que eu quis fazer, mas estava nova, rapaziada, com 6.000 km. E foi isso. Eu entreguei a minha Phaser 600 lá na loja. Entreguei ela por 25 mil. Essa 09 aqui tava 55. Aí eu dei os 25 e financiei 48 de 1.016.
E de lá pra cá, só alegria. E aí já foi um caminhão de dinheiro de escapamento, acessório, remap, pneu, combustível. Mas isso aí é a parte, né, rapaziada? Não adianta querer fazer muita conta com isso. Tô falando o custo da moto em si, né? Os gastos e acessórios é outra coisa. É isso, rapaziada. Essa é a breve história aí com as motos, como eu consegui comprar. Falou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não teve acelero doido, foi só essa troca de ideia aí. Eu sei que tem uma galera que tem curiosidade. E deixa aí nos comentários, rapaziada, se vocês curtiram. E manda aí sua dúvida, caso você tenha. Falou, galera? Valeu, até o próximo vídeo e fui!